Olá, tudo bom, gente? Vou estar com vocês de novo aqui no nosso curso, de prática presbiteriana. Essa é a nossa primeira aula, introdução ao manual presbiteriano, aula 1, introdução, ok? O manual presbiteriano é um documento que os presbiterianos do Brasil, eles possuem para regular, reger, como funciona as demandas da igreja em termos do seu ambiente legal eclesiástico, Então, eu vou mostrar para você aqui duas edições. A minha edição mais recente está na minha biblioteca que fica lá na igreja, mas eu queria mostrar para vocês a edição, essa aqui 2013, ela foi ampliada em 2018, você tem ela maior, né? Ela é mais ou menos aqui assim, tem o dobro de conteúdo que essa aqui é a mais antiga também. Então, são as nossas constituições, ou nosso manual presbiteriano, Então, nós vamos conhecer um pouco sobre o manual presbiteriano, esse curso de prática presbiteriana, a prática presbiteriana. Qual a finalidade desse curso? Veja, a finalidade desse curso é esclarecer aos membros, porque às vezes você se torna membro da igreja e às vezes você não sabe, quais são os seus deveres, as suas obrigações, como funciona o sistema presbiteriano como um todo. E haja vista que é a ausência de algum estudo aprofundado desse documento e às vezes os membros da própria igreja eles não têm interesse algum em possuir esses documentos, E esse curso visa estimular você a conhecer esses documentos e a desejar adquiri-lo para consultá-lo, para vê-lo, para aprender com esses documentos, ok? Muito bem, o que você deve esperar deste curso? Veja, o que você deve esperar desse curso é que ele é voltado para apresentar os documentos que formam o manual presbiteriano, Quantos documentos há no manual presbiteriano? 3 documentos. São eles: a Constituição, que é conhecido no nosso sistema do ordenamento jurídico eclesiástico de CI, Constituição da Igreja. Nós temos o Código de Disciplina, que é juridicamente, eclesiasticamente conhecido como também CD, E os princípios de liturgia, que é o conhecido como PL, princípio de liturgia. Explicando as siglas, o CI é a nossa Constituição propriamente dita, então nada que vier depois disso, ou nenhuma decisão conciliar deve ir contra o que a CI estabelece, É bem importante isso ser dito logo de imediato. A segunda nomenclatura, a Codisciplina CD, é o regimento ou a maneira como um membro deve ser processado e disciplinado na igreja local, na sua igreja local e nos concílios. E os princípios de liturgia tem a ver como é o culto presbiteriano, as orientações para o culto presbiteriano está no PL, no princípio de liturgia. Então, nós vamos estar neste curso explorando o conteúdo destes documentos de modo interessante e de maneira sequenciada. Introdução, Veja, a nossa CI ela é revisada e promulgada em 1950. Se você pegar a CI IPB, aqui logo no início dela, que é o preâmbulo que tem, no preâmbulo, você terá lá, promulgada no dia 20 de julho de 1950, no Templo da Igreja Presbiteriana Alto Jequitibá, Minas Gerais. E aí tem um preâmbulo, da Constituição que diz assim, olha: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunidos no Supremo Conselho do ano de 1950, com poderes para a reforma da Constituição, investidos de toda a autoridade para cumprir as resoluções da legislatura de 1946, depositando toda a nossa confiança na bênção do Deus Altíssimo, tendo em vista a promoção da paz, a disciplina, a unidade, a edificação do povo de Cristo, a elaboração dos elaboramos e decretamos e promulgamos para a glória de Deus a seguinte, vai dizer, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, primeiro, qual o objetivo dessa CI, Dessa CI ser constituída, ser feita, Primeiro, a promoção da paz. A igreja é uma igreja que promove a paz. Então, ela quer unidade. Ela não quer cada um fazendo o que acha melhor em âmbito de concílio. Então, vamos fazer uma coisa de uniformidade, De unidade, que haja a promoção da paz. Então, primeiro, promoção da paz para não haver briga entre os concílios. E unidade da própria igreja, bem declarado aí no preâmbulo.
Então a IPB, antes de 1950, seu concílio maior se chamava Assembleia Geral. Então a Assembleia, e você pode pegar a Constituição de 1924, vai falar lá que é a Assembleia Geral, né? Esse irmão aqui, né, o Alderito Souza Matos, né, na sua obra Os Pioneiros, ele vai dizer que esse concílio maior era chamado de Assembleia Geral, né? Ok? Então ele vai falar que a Assembleia da Igreja era a Assembleia Geral. Ele dá até um gráfico aqui das organizações, tá vendo? Então essa Assembleia Geral, ela se chamava Assembleia Geral em nome do Supremo Concílio, e o presidente era chamado de moderador e não de presidente, porque ele moderava a mesa, ele não presidia a mesa. Aliás, o sistema presbiteriano, na sua Constituição, ele não é presidencialista, né? Nós aqui interpretamos como presidencialismo, mas ele não é presidencialismo, né? Ele trabalha com a mesa diretora, uma mesa diretora moderadora dos assuntos eclesiológicos. Ok? Então, o sistema presbiteriano, ele começa aí dentro dessa estrutura. Agora, o capítulo 1º da CI vai trabalhar da natureza, governo e fins da igreja. No artigo 1 do capítulo 1º vai tratar lá: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Beleza? Então, nós adotamos e nós cremos que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são uma palavra de Deus. Isso é uma fé presbiteriana já enraizada no nosso sistema presbiteriano. Então, antes de sermos presbiterianos, nós somos primeiramente bíblicos. Nós temos a Escritura do Antigo e Novo Testamento como fundamento da nossa fé e prática, e a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Rege-se pela presente Constituição, é pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre apresentada civilmente pela sua comissão executiva. Então, não é o presidente da mesa que representa a igreja, mas a sua comissão executiva, a mesa diretora, né? Então, a comissão executiva. E exerce seu governo por meio, aí tá meio, tá, gente? Por meio de concílios indivíduos regularmente instalados. Nós vamos explicar isso mais à frente. Então, vamos lá. O que é a igreja? A igreja é uma federação. Mas o que é uma federação? Deixa eu voltar aqui só para a gente ter uma noção aqui de alguma coisa que se destaca aqui na nossa noção. Primeiro, diz que ela adota a escritura e adota como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os seus catecismos, maior e breve. Primeiro, a confissão de fé, a Constituição, ela não me diz qual confissão de fé é. Você vai conhecer mais na frente, nos gestos, nas decisões da IPB, você vai reconhecer que a confissão de fé, de fato, é a confissão de fé de Westminster. Ok? Aqui não diz claramente que a nossa confissão de fé é a de Westminster. Você só vai conhecer nas decisões deliberadamente do Concílio Maior da Igreja. Né? E aí é interessante porque é uma igreja que vai trabalhar essa estrutura para nós. Então ele começa dizendo que é uma federação de igrejas locais. Mas o que é uma federação? Veja, diz que a IPB é uma federação de igreja, significando que cada igreja local, né, está ligada a por uma outra por um presbitério, um conjunto de presbitérios com muitas igrejas ligadas a um sínodo regional e as igrejas dos sínodos ligadas a uma igreja nacional pelo Supremo Concílio. Então eu tenho aqui o exemplo gráfico que eu vou ter ali uma igreja local ligada a um presbitério, os presbitérios ligados a um sínodo, o sínodo ligado ao Supremo Concílio, sínodos, né? Ligado ao Supremo Concílio. Atualmente são 86 sínodos na nossa denominação, né? Então nós temos essa estrutura presbiteriana brasileira, tá? Porque no sistema presbiteriano original, a partir da própria Constituição de Fé de Westminster, não existe esta figura aqui do sínodo e Supremo Concílio como entidades uma dependente da outra, uma ligada à outra. Não é isso. A nossa confissão de fé vai dizer que as assembleias serão, quando chega ela vai trabalhar dos conselhos, presbitérios, e quando chega aqui no último nível seria sínodo ou assembleia geral, porque o sínodo seria regional ou nacional, né? Se ele fosse nacional seria assembleia geral, se ele fosse regional seria sínodo, né? Então a IPB, ela acaba criando a figura do sínodo para criar quatro esferas apelativas ou conciliares, né?
o Conselho Local, o Presbitério, o Sínodo e o Supremo Concílio, a Assembleia Geral da Igreja. A Confissão de Fé trabalha o Conselho Local, o Presbitério, o Sínodo ou a Assembleia Geral. Pronto, morre em 3 esferas, né? Nós temos 4. Então você acaba tendo uma igreja mais burocrática com 4 níveis, né? Isso é mais complicado para a gente poder também trabalhar. Mas essa estrutura conciliar, por assim dizê-lo, você diz assim, da onde é que vem essa ideia de estrutura conciliar? Nós, presbiterianos, cremos que Atos capítulo 15 estabelece os princípios fundamentais para um sistema conciliar. Atos 15 nos informa, por exemplo, que foi um problema que houve entre os irmãos que desceram lá da parte de Tiago, foram para as igrejas gentílicas e começou a pregar um evangelho que dizia que se você não se considerar, né, não receber as coisas de Moisés, vocês não poderiam ser salvos. Ou a ponto de haver uma discussão muito grande entre Paulo e Barnabé, e ambos, Paulo como apóstolo, poderia resolver a questão, né, de maneira autoritária e não, isso aqui é o que o Senhor Jesus ensinou e pronto. Não, eles decidem subir a um concílio superior e ir até Jerusalém para poder tratar da questão. Então, Atos 15 informa que houve um problema local, versículos de 1 a 5, no nosso texto lá, a problemática. Nos versos de 6 a 11, nós temos os oficiais, né, presbíteros e apóstolos e presbíteros reunidos em um concílio. Então, não é a igreja toda que vai deliberar, mas são presbíteros e apóstolos que vão se reunir em concílio, né? A fala do moderador, que é Tiago, versículos de 12 a 21, e o concílio decide. Esse concílio ele decide o que vai ser feito. Eles pareceu bem a nós e ao Espírito Santo isto. Alguns olham para essa ideia dizendo assim, olha, isso aqui é uma mera recomendação. Entretanto, qual é o problema dessa interpretação? É que quando você vai para Atos capítulo 16, e é interessante, Atos 16, porque não foi uma mera recomendação, né? É uma mera recomendação. Não foi uma recomendação, não é uma mera recomendação. Você chega em Atos capítulo 16, por exemplo, e vê uma coisa interessante aqui em Atos 16, né? Quando termina lá a assembleia, né? A assembleia acontece, o parecer de Tiago, versículos de 12 até o verso 21, a decisão do concílio é enviada para Antioquia, então a decisão é enviada, é uma decisão que é enviada, né? Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, 22, né? Como toda a igreja, elegendo homens, dentre eles enviados juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia foram judeus, aí vai explicar quem é enviado para levar as cartas, a decisão conciliar para as igrejas. E aí, no capítulo 16, versículo 4, olha o que diz o versículo 4 do capítulo 16. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. A ideia aqui é a palavra dokimazei, né, que é a palavra dogma, né? A decisão, né? A palavra implica na decisão conciliar. Então, não era uma mera recomendação. As igrejas deveriam obedecer, observar aquilo que foi decidido no concílio. Então, esse é o ponto, né? O problema, e é outra coisa que as pessoas dizem, não, no sistema presbiteriano, as decisões vêm já fabricadas lá de cima e descem cá para baixo. Não. Você percebe pela leitura do texto que todo o problema começa na igreja local e vai subindo a gradação. E na gradação, chega lá e vem a decisão última para as igrejas locais, ok? Assim funciona o sistema de governo presbiteriano, que é uma federação de igrejas. Segunda questão. Aqui também é-nos dito que ela é uma federação de igreja, porque ela tem essa questão. Mas ela visa também a unidade doutrinária. A própria Constituição da Igreja, da CIPB, em seu artigo 1º, revela que os presbiterianos têm uma unidade doutrinária conforme encontra-se nos padrões confessionais da Igreja. O texto constitucional não diz qual é a confissão de fé, como eu mencionei para vocês, e quais os catecismos, embora as resoluções posteriores se mencionem os padrões de Westminster. Ressalta-se de forma clara que a Igreja aceita a autoridade suprema das Escrituras, mas também os nossos símbolos de fé. Então, quando no preâmbulo anuncia a unidade e a paz da Igreja,
O primeiro artigo amarra isso colocando que ela é uma federação de igreja, então a igreja não somente unida na fé, mas na estrutura também ela é unida. E essa unidade na fé ela é bem ampliada e bem consolidada com a crença na unidade da Escritura e com a crença no que está escrito na Confissão de Fé da Igreja e nos seus catecismos. Então, tudo isso aí deveria trazer a nós a ideia de que a igreja presbiteriana deveria ser uma igreja de unidade doutrinária. E não essa Babel teológica que nós vemos hoje acontecer na maioria das igrejas presbiterianas, ok? Muito bem. Agora, ressalta-se de forma clara que a igreja aceita a autoridade suprema das escrituras sagradas. Eu tenho a autoridade suprema, que é a palavra de Deus, a escritura sagrada do Antigo e Novo Testamento, e a autoridade derivada, né? Derivada disso, que são os catecismos. O catecismo é a autoridade da igreja? É e deve ser a autoridade da igreja. Tem peso na vida do crente? Tem, porque é a crença da igreja. Ela está baseada naquilo que a escritura estabelece. Então, quando você discorda de alguma coisa da própria confissão de fé e dos catecismos, é você que tem que provar que eles estão errados, não quem afirma que ela é a regra também subjacente à escritura. Na verdade, subordinada à escritura. Então, entramos agora no propósito da igreja, né? O artigo 2 vai dizer assim, olha, da nossa CI, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por finalidade ou por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os conversos, seus filhos menores sob sua guarda, ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, na sua pureza, integridade, bem como prover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e crescimento de seus membros na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A linguagem da CI agora é uma linguagem bastante bíblica, porque os presbiterianos, nesse sentido, são bíblicos. Inclusive, criar leis na igreja presbiteriana, uma legislação conciliar, é necessário ser bíblico também. Então, para os presbiterianos, a finalidade da existência deles é prestar culto a Deus de maneira em espírito e em verdade, ou seja, na natureza espiritual, de acordo com a verdade, pregar o evangelho, batizar aqueles que se convertem à fé, e juntamente com seus menores, ou seja, o batismo de infantes já é colocado logo de cara na CIPB. Então você não entra enganado na igreja presbiteriana. Isso que eu recomendo, você quer se tornar membro da igreja presbiteriana, faz esse curso aqui de conhecer a CI da igreja, a função da igreja, como funcionam as leis na igreja, faz o curso de catequese, né, que é o curso de discipulado, curso de catequese, aprende as doutrinas da igreja, compreende as doutrinas da igreja, e aí depois você conversa com o conselho da igreja. Claro, você conversa com o conselho da igreja para poder fazer parte desse todo esse processo de aprendizado. E aí depois você tem uma entrevista com o conselho da igreja, sendo aprovado, você é admitido um rol de membros da comunidade eclesiástica presbiteriana. Ok? Agora, um outro ponto, o culto a Deus. A primeira finalidade do cristão presbiteriano é cultuar ao Senhor. Então, o culto presbiteriano, o cristão presbiteriano, ele deve cultuar a Deus. De que maneira? Em espírito e em verdade. Ou seja, o culto é espiritual porque Deus é espírito e a verdade é segundo a palavra de Deus. De forma embrionária, nós temos uma solidez espiritual sobre nós. Por quê? Porque nós temos, de fato, um culto centrado na palavra de Deus. A outra questão é a propagação do evangelho. Pregar o evangelho e batizar os convertidos. São duas coisas juntos. Batizar os menores. Filhos dos mesmos profetas, batizar os menores quando sob sua tutela e membros da igreja, né, de membros da igreja. Doutrinar os membros, imprimir neles a prática dos ensinos escriturísticos, da ética bíblica, gerar e manter e aprofundar a comunhão dos fiéis, a fraternidade cristã e a unidade e dignidade corporativa. Então, o alvo da igreja é isso aqui. É a propagação do evangelho, e a vida da própria igreja é pregar o evangelho, batizar os que creem, batizar os filhos dos que creem e estabelecer uma unidade de prática e ensino, criar um código de ética a partir da Bíblia, ou seja, a Bíblia passa a ser o seu código de ética e de moral, gerar uma comunhão entre os crentes e estabelecer uma fraternidade, amizade cristã na unidade corporativa como comunidade. Isso nos leva para o poder da igreja. O artigo 3º diz que o poder da igreja ele é espiritual e administrativo. E aqui é importante. Espiritual porque envolve sacramentos, pregação da palavra. Administrativo envolve as questões de governo da própria igreja, né? Sobre bens que vão ser adquiridos, bens que vão ser alienados, sobre disciplina eclesiástica. Então, são vários
várias maneiras em que o poder administrativo da igreja também se faz presente. Esse poder espiritual e esse poder administrativo reside na corporação, isto é, nos que governam e também nos que são governados. Então, a comunidade, como um todo, tem o aspecto do poder espiritual e o poder administrativo, naqueles que governam, ou seja, na liderança, como naqueles que são governados, os membros da igreja que estão ligados à igreja através da membresia. O parágrafo 1º do artigo 3º diz que a autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleias. Então, vamos lá. Quando é que a igreja governa? Quando é que a comunidade governa? Lembra que eu falei que o sistema, o governo presbiteriano, ele não é um governo democrático, né? Ele é um governo cristocrático, né? Cristo governa a igreja por meio dos seus governantes, ou dos seus presbíteros que são instalados na igreja. Mas a autoridade da igreja, nos que são governados, né? Aqueles que são membros da igreja, qual é a autoridade que são membros da igreja? A autoridade que são membros da igreja é que eles se reúnem para exercer o seu poder em assembleias para eleger pastores e oficiais ou pedir a exoneração deles. Também pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas, quando o conselho solicitar. C. Deliberar sobre aquisição ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos conselhos competentes. E aqui eu quero explicar isso aqui para vocês. Então, a função da Assembleia da Igreja é... O que é a Assembleia da Igreja? É o poder dos membros, é o poder que os membros têm, né? Mas onde está esse poder? Toda vez a igreja vai ter que se unir para tomar decisões? Não. São em casos específicos. Quais são os casos específicos? Primeiro, eleger pastores e oficiais ou pedir a exoneração deles. Explicando, quando você tem uma igreja onde o conselho da igreja priva uma igreja, por exemplo, de ter uma assembleia para escolher seus oficiais, né? Ela está indo contra, tirando da Assembleia o poder que ela tem. É ela que tem o poder, não é o Conselho. É ela que tem o poder para fazer isso, né? E aí você tem outras questões, né? Há conselhos que fecham com o ministro da palavra lá, e ele é candidato único e tal, e a igreja não tem a deliberação de fazer nada, escolher nada, só eles. Está errado. A Assembleia, o poder dos governos, que são governados, está reunido na Assembleia, ok? Esse é o ponto. Também compete à Assembleia o poder de pronunciar-se a respeito dos pastores e presbíteros e diáconos da igreja. Como assim? Por exemplo, se um pastor ele vai sair de uma comunidade, seja ele um pastor efetivo eleito, seja ele efetivo designado, tá, gente? Porque não há distinção na nossa CI sobre isso. Pessoas criam a distinção. O pastor da igreja só pode ser ouvida se o pastor for eleito. Não, a CI não faz essa distinção. A CI estabelece para nós, de maneira muito clara, que tanto o pastor que é designado pelo presbitério para estar numa igreja, quanto aquele pastor que é eleito pela comunidade, nós vamos isso mais à frente, ele também tem essa prerrogativa. Ele é pastor efetivo designado, ou ele pode ser pastor efetivo eleito. A CI diz que o pastor efetivo, na saída dele, se ele for sair pela própria vontade, tem várias questões, a igreja deve ouvir, né? E a igreja deve se pronunciar sobre isso, né? Ou, por exemplo, um presbítero, um pastor começou a negar as doutrinas da própria igreja na confissão de fé e no catecismo. A Assembleia precisa ouvir esse pastor, esse presbítero, esse oficial, né? A igreja precisa ser ouvida e opinar se ele deve continuar ou não. A tendência, se a igreja é fiel, comprometida, é a exoneração. Bem como sobre questões orçamentárias administrativas, quando o conselho solicitar. Essa segunda parte aqui, quando o conselho solicitar, por exemplo, a nossa igreja, nós temos Assembleia Geral Ordinária a cada 3 meses, para apresentar relatório financeiro de 3 em 3 meses para a Assembleia. Então, eu sou presidente da Assembleia, eu solicito aos presbíteros da igreja se vai abrir para ser uma Assembleia, um momento parlamentar. Esse momento parlamentar é quando o Conselho ele permite que a Assembleia
discuta o conteúdo do relatório, né? Nesse caso, a Assembleia ela se reúne para dizer se aprova ou não o relatório, né? No sentido de nem para ser, nem se não, simplesmente para para ouvir o relatório só. Se houver alguma contestação, pastor, o que é que faz? Aí a pessoa que quer fazer uma contestação elabora um documento, apresenta para um dos presbíteros para ser contestado no conselho. E no conselho, junto com o pastor, os presbíteros e o tesoureiro da igreja, dirimir aquela dúvida ou aquele protesto que foi feito por aquele irmão, mas não na Assembleia. A Assembleia não é ambiente para isso, né? Então, isso é muito claro na nossa CI e PB, né? Também deliberar, a Assembleia deve, ali reunida, deliberar sobre aquisição, alienação de imóveis e propriedades, ou seja, tudo que a igreja vai querer adquirir, né? O conselho achou um terreno, um carro, alguma coisa, uma doação, e a igreja deve adquirir, a igreja tem que adquirir, a Assembleia precisa ser ouvida. O conselho não pode tomar essa decisão sozinho, não pode, né? Não pode. É tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos conselhos competentes. Então, eu devo sempre seguir a Constituição e aquilo que é resolução do Conselho. Lembrando, a resolução do Conselho não pode ir contra a Constituição, né? Porque isso seria uma emenda ou uma reforma à Constituição. O artigo 13 também fala do poder espiritual administrativo. Mas o que vem a ser o poder espiritual administrativo? Poder espiritual. A igreja, por meio do conselho, revela esse poder quando, vamos lá, admite a comunhão de seus membros, os conversos por meio da pública profissão de fé e batismo. Então, vamos lá, o poder espiritual da igreja está agora nesse governo eclesiástico chamado conselho local, que é formado de pastores e presbíteros. Então, os pastores e presbíteros reunidos em concílio, eles podem admitir alguém à comunhão, esse é poder espiritual. Celebrar os sacramentos do batismo em ceia. Esse batismo em ceia, quando a gente fala do poder do governo, né, no governo conselho, aí o ministro da palavra ele celebra os sacramentos e o batismo e a ceia. Batiza os menores sob profissão de fé e o compromisso dos seus pais de maneira responsáveis, né? Aqui, novamente, o ministro da palavra, que é o presidente do conselho, ele acaba assumindo essa função que é prerrogativa dele. Receber membros de outras igrejas presbiterianas por transferência ou jurisdição ex officio. Aqui é o poder do conselho da igreja. É o conselho que tem esse poder de transferir, receber e assumir jurisdição. Ele também deve acolher membros de outras denominações por pedido de jurisdição, né? Então o membro vem para a igreja e aí ele quer se tornar membro da igreja, mas ele é de outra comunidade evangélica e aquela comunidade evangélica não dá carta, por exemplo. Então ele passa um período de exame pelo conselho da igreja e ele é recebido por jurisdição ex officio, por dever de fazê-lo, né? É interessante isso. Ou também membros de outras igrejas presbiterianas por transferência, né? Então, são duas situações interessantes. Quando chegar mais à frente, eu vou explicar como se dá essa questão da transferência, quando chegar lá no artigo que vai falar sobre isso. Acolher os meios de dominação, nós já vimos, né? Cultuar a Deus segundo os parâmetros bíblicos, né? Promover e manter a ordem moral, social e espiritual da comunidade. Tudo isso aqui é, de fato, o que a igreja faz, o conselho faz, né? Espiritual da comunidade que pastoreia. Então, o pastor da igreja, o conselho da igreja pastoreiam uma igreja. Note que é uma atribuição do conselho da igreja. Então, o conselho pastoreia a igreja também, né? Pastoreia as ovelhas. Exerce a disciplina com autoridade, mas com respeito ao amor e ao disciplinado. Então, eu devo exercer disciplina sobre alguém, a igreja, o conselho disciplina alguém, e é dever do conselho, ou pelo seu pastor, ou pelo próprio conselho, acompanhar aquele que está sendo disciplinado ou está sob disciplina. E ele deve pregar, ensinar as escrituras sagradas. Então, o conselho deve enfatizar que o seu pastor pregue, ensine as sagradas escrituras. Agora, onde estão os que governam? Essa é a grande pergunta. Onde é que estão aqueles que governam? Bem, os que governam estão nos concílios da igreja, que são o conselho local, formado de pastores e presbíteros, o presbitério, formado de pastores e presbíteros, o sínodo, pastores e presbíteros, e o Supremo Conselho, pastores e presbíteros. Os presbíteros são de duas classes.
Os presbíteros são de duas classes. Primeiro, são regentes e docentes. Então, o que são presbíteros docentes? Os presbíteros regentes são aqueles que governam a igreja junto com o ministro da palavra. Os presbíteros regentes são estes que auxiliam o pastor da igreja no pastoreio, né? No governo eclesiástico. E os docentes, presbíteros docentes, são os pastores. Então, a igreja presbiteriana, ela tem dois tipos de presbíteros. Os docentes, que são os pastores da igreja, e os regentes são aqueles que auxiliam o pastor no pastoreio, né? Então, estes são aqueles que executam e exercem o governo sobre a igreja de Deus e seus respectivos concílios. Isso é importante para nós. Agora lá, o poder dos governados. Os que são governados exercem em assembleia apenas o poder votativo, pois não se confere à assembleia o direito parlamentar de discutir a matéria. Prerrogativa é essa de gerar e discutir e votar os seus próprios documentos. Isso compete ao artigo 25 da nossa CIPB. Vamos ver aqui o artigo 25 da CIPB. Olha lá. O artigo 25 da CIPB diz assim para nós, o artigo 25 da CIPB é bem claro sobre isso. A igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante os oficiais que classificam-se em ministro do evangelho ou presbíteros docente, né? Presbíteros regente, diáconos. Aí, parágrafo 1º. Esses ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Nós vamos ver isso mais à frente. Para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos civilmente capazes. E aí isso fecha o artigo 25. Então, nós temos toda uma regência de como funciona o sistema presbiteriano. A Assembleia, a igreja, ela não se autoconvoca, nem determina a pauta das suas matérias. Então não existe essa coisa de a igreja se reunir, vamos votar isso aqui. Não, isso não existe no sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano não é assim. Tá? Tudo procede do conselho, tudo nasce no conselho. Você quer uma discussão, você vai ao conselho. Você quer uma questão para ser tratada, você vai ao conselho. Ela age, portanto, exclusivamente sobre provocação do conselho. A Assembleia faz isso. Que lhe traça a agenda e lhe determina a pauta. Artigo 9 da nossa CIPB, voltando aqui, o artigo 9, né? E os seus parágrafos, vai estabelecer isso aqui para nós, olha. A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente pelo menos uma vez ao ano, extraordinariamente convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos. Aí ele coloca uma série nos seus parágrafos, né, o artigo 9 coloca uma série de deveres, né, que a Assembleia deve fazer. Compete à Assembleia eleger, escolher pastores, pedir ordenação, aquilo que eu falei já no início para vocês. Então, aqui nós temos que a igreja ela traça a agenda que determina a pauta desta igreja, né? O artigo 25 e os seus parágrafos também fazem a mesma coisa. Na verdade, os reais poderes administrativo e judicial da igreja presbiteriana local residem no conselho. Artigo 69. Então, o artigo 69 da nossa CIPB Artigo 69 da CIPB, olha que coisa interessante, né? A autoridade do concílio é espiritual, declarativa e judiciária, sendo liberdade de infligir castigos ou penas temporais e formular resoluções encontradas na palavra de Deus que obriguem a consciência dos crentes. Então, eu tenho aqui, na nossa CI, que os nossos poderes eclesiásticos estão no conselho da igreja. Então, tem lá, reside no conselho da igreja, os poderes eclesiásticos, né? Ok? Que não pode ser penas temporais, né? Afligir ou exigir que o membro faça uma coisa que seja contrária à consciência dele, ok? Chegamos aí à Assembleia da Igreja, o local e o seu poder. Sob solicitação do Conselho, a Assembleia pode pronunciar-se sobre a matéria proposta, mas não pode propor nada.
nem mesmo adendos ou emenda ou substitutivos. Você coloca lá o conselho assim, ó, vamos solicitar a assembleia, vamos pensar aqui, vamos vender uma determinada propriedade da igreja. E aí você coloca isso no conselho, na assembleia da igreja. A igreja ela pode se pronunciar se sim ou não. Mas assim, um membro da igreja, não, eu proponho fazer isso, não pode. Proponho que faça dessa maneira, não pode. Ah, vou apresentar um substitutivo, né, que é uma alteração da decisão primeira que chegou. Não pode. Só pode acontecer no Conselho Superior. Mas na Assembleia da Igreja Local, em hipótese alguma. Qualquer membro da igreja, qualquer membro da Assembleia, pode pedir explicações sobre questões confusas, inadequadas ou improcedentes. Pode. Se não concordar com as explicações, pode recusar ao Conselho. Ou seja, ele pode pedir explicações. Isso aqui, como é que é isso? Aí, mas ele ficou satisfeito. Ele não pode gerar tumulto lá. Tá? Se não concordar com as explicações, ele pode recusar, ou seja, colocar recurso ao conselho. Não sendo atendido, requer o encaminhamento do ato contestatório ao presbitério, nos termos do artigo 63 e 64 da CI. Olha só os artigos 63 e 64 da nossa CI e PB. Olha o que diz o artigo 63 e 64 para nós. Nenhum documento subirá a qualquer concílio, senão por intermédio do inferior competente, salvo quando este recusar-se a encaminhá-lo. De qualquer ato de um concílio caberá recurso para o imediatamente superior, dentro do prazo de 90 dias a contar da ciência do ato impugnado. Esse recurso não tem efeito suspensivo, parágrafo único. Deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é muito importante para a igreja saber disso, né? O conselho tomou uma decisão que você julga que não é bíblica, ou que você julga que é injusta, ou que você julga que não é necessária, ou que você julga, sabe? E aí você diz assim, eu vou mandar o documento para o conselho da igreja. Você não pode ir direto para o presbitério, porque não é o presbitério que resolve em primeira instância, é o conselho inferior ao presbitério, que nesse caso é o conselho da igreja. Você mandou o documento. O conselho tem a competência de acatar o documento e discuti-lo ou recusá-lo. Quando ele quer recusar? Ele pode recusar por não concordar com a posição daquele irmão que traz aquele documento. Ele pode recusar. E aí o irmão pode encaminhar para o presbitério para tratar da temática e do tema que o documento estabelece. É isso que diz o nosso manual. Porém, nós não podemos em nenhum momento, em nenhuma circunstância, por assim dizer, anular com esse ato, né? Essa contestação não anula a decisão. Só quando vier a decisão do Conselho Superior que manda a decisão ser refeita ou anulada. Ok? O que ele não pode fazer, no caso, o membro que está na Assembleia, ele não pode fazer é discutir, entrando no mérito da contestação em plenário da Assembleia. Ele não pode discutir. O conteúdo da matéria proposta à Assembleia é sempre estabelecido pelo Conselho da Igreja. E sobre todo ou sobre parte do referido do conteúdo, qualquer membro da Assembleia pode discordar, mas fazendo como? Recorrendo ao Conselho da Igreja. Ok? Isso é importante ser estabelecido. Agora, os tipos de autoridade que nós temos no sistema presbiteriano estabelecido pela nossa CI. Artigo 2º, parágrafo 2º desse artigo 3º, né? Vamos ver aqui. Nós estamos no artigo 3º, né? Só vou voltar aqui para a gente ver o artigo 3º. Aqui, ó. A autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. É de ordem quando exercida por oficiais individualmente, na administração dos sacramentos e impetração da bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros e presbíteros. Isso aqui é interessante. E de jurisdição exercida coletivamente por oficiais e concílios para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. Pronto, é isso que está aí, que você está vendo aí na sua tela. Então, o que a gente tem aqui?
Autoridade de ordem, o que é isso? No caso eclesiástico, são funções atributivas decorrentes da ordenação e, consequentemente, do investimento na função para o qual o ministro foi ordenado. Por exemplo, o presbítero regente, por força de ordenação, tornou-se membro do conselho. Ele era membro da igreja e agora ele foi ordenado e ele se tornou membro do conselho. E com direito a representá-lo nos concílios superiores, no presbitério, sínodo e supremo concílio. Bem como distribuir os elementos eucarísticos. É função dos presbíteros distribuir os elementos da ceia. É função deles. Não é função de diácono, é a função de presbítero. A função dos presbíteros distribuir os elementos da ceia. No nosso caso, nós temos 2 presbíteros, um trabalha por escala, o outro voltou a atuar no seu trabalho, e eventualmente, quando estão ausentes da igreja, ou por trabalho, ou por questão de doença, por algum outro impeditivo, o que é que nós fazemos? Eu geralmente chamo os diáconos para fazerem essa distribuição. Mas a prerrogativa é dos presbíteros, é dever deles. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o pastor, em função da ordenação, quando ele era membro de igreja, ele foi ordenado, ele recebe atribuições inerentes ao seu ministério. Quais são elas? Aplicar o batismo, celebrar a ceia do Senhor, impetrar a bênção apostólica, realizar casamento religioso com efeito civil e supervisionar a liturgia da igreja na qual ele é pastor. Artigo 30 e seus respectivos parágrafos da nossa querida Constituição. Né? Então, artigo 30 da CIPB. Está aqui: o ministro do Evangelho é oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério representada no presbitério para dedicar-se especialmente à pregação da palavra, à administração dos sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. E aí ele explica no parágrafo único, o uso de pastor, presbítero, ministro, bispo, como termos intercambiáveis. Artigo 31, as funções privativas do pastor, né? Administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar o casamento religioso com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia da igreja na qual ele é pastor, ok? Essas são atribuições privativas, né? Então, decisões que envolvem a liturgia da igreja pelo conselho, elas podem ser contestadas pelo ministro da palavra. Pode ser contestada pelo ministro da palavra. Né? Então, você cria uma legislação sobre o ambiente da ceia do Senhor. Né? Isso não é da alçada do conselho, dos presbíteros regentes, porque é competência, é função privativa do pastor, não é de ninguém, função privativa do pastor. Um outro detalhe importante é que aqui as ordens são aquelas que são previstas, né? As ordens aí, pastor, presbítero e as ordens, né, que são estabelecidas, elas são previstas no código, na CIPB e no código de disciplina e no próprio princípio de liturgia. Então, agora saímos da ordem, vamos para a autoridade de jurisdição. O que é a autoridade de jurisdição? Né? É o exercício de mandatos com poderes administrativos, espirituais e judiciais sobre pessoas e instituições. Você tem um mandato para assumir jurisdição sobre determinadas situações, ou sobre pessoas ou instituições. Por exemplo, quando presbíteros e pastores em concílios executam poderes corporativos de legislar e julgar, admitir, excluir, transferir membros e administrar a comunidade, os concílios, as assembleias de oficiais, exercem jurisdição na seguinte ordem. Qual é? Conselho sobre a igreja local. Então, o conselho, ele tem jurisdição de autoridade sobre a igreja local. Isso não quer dizer que o conselho é soberano, mas que ele tem a jurisdição de. Jurisdição implica essas questões que nós vimos, né? De criar legislação para a igreja local, de julgar, no sentido de processar, de admitir alguém ou de excluir membros, transferir membros e administrar a própria comunidade. Então, esse é o poder que está na jurisdição desse conselho sobre a igreja local. Inclusive,
convocar assembleias de oficiais e tudo mais, né? Então, são dessa maneira. E assembleias locais também. O presbitério. Qual é o papel do presbitério? O presbitério é sobre as igrejas de sua jurisdição. Então, no nosso presbitério são 4 igrejas. Então, o presbitério ele tem jurisdição sobre 4 igrejas. Sínodo, sobre presbitérios, ou seja, nosso sínodo são 5 presbitérios, salvo engano, mais, né? Ok? Então, nesses presbitérios, os sínodos estão lá atuando. E o Supremo Conselho sobre toda a Igreja Nacional. Tanto é que quando toma uma decisão lá em relação à igreja aqui embaixo, uma igreja local, a decisão vem direto. Ela não vem passando para isso, vem direto. Porque o concílio tem influência, ou vou colocar influência não, mas vou colocar jurisdição mesmo sobre a Igreja Nacional. A igreja local, pois, está diretamente subordinada a quem? Ao conselho, ou jurisdicionada por ele. Então, essa jurisdição é o cuidado pastoral, é o conselho que pastoreia a igreja. É o conselho que pastoreia a igreja. Né? Então, a autoridade jurisdicional dos concílios é específica de cada concílio, mas com grandes poderes eclesiásticos, canônicos e espirituais, inclusive administrativos. A porta legal de entrada na igreja e a porta de saída dela é exclusivamente o conselho, que faz por meio do sacramento do batismo e por meio do exercício da disciplina, valendo-se do poder das chaves que o próprio Cristo deixou para a igreja. Mateus 18, verso 18, Mateus 16, verso 19 e João capítulo 20, verso 23. O pastor somente recebe os que o conselho autoriza receber. Esse é o ponto. Né? Então, nós vemos aí, dentro do nosso curso, essa verdade estabelecida. Muito bem, essa foi a nossa primeira aula, a aula de introdução à nossa CI. Então, você já viu que você vai aprender muita coisa aqui com a gente. Se Deus nos der graça e força, queremos trabalhar toda a Constituição com vocês para a glória do Senhor. Nos vemos na próxima aula. Você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e conhece mais sobre como funciona o nosso sistema presbiteriano. Um abraço, nos vemos até a próxima aula.